vocês pela primeira vez, né? Então, que a gente possa aproveitar esses momentos aqui, vamos trocar ideias, vamos aprender juntos, né? Que a gente não sabe tudo, mas a gente tenta trazer alguma coisa que já aprendeu. Então, eu estava lendo essa lição, a lição número 98 do livro Vinha de Luz. E eu achei uma lição maravilhosa, e o Arthur Valadares também fala sobre ela. Então eu assisti a palestra dele, eu falei, acho que eu vou falar lá com ele sobre a prece, que é muito linda. E o nosso querido Emmanuel fala para nós, ele escolheu um versículo lá dos Atos dos Apóstolos, do capítulo 4, versículo 31. Ele fala assim: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. O nome da lição é A Prece Recompõe. Então, o que nos Atos dos Apóstolos eles quiseram dizer? Quem escreveu foi João, né? E o que ele quis dizer com isso? E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Quer dizer que eles estavam orando e de repente o lugar mudou? Isso é meio impossível, né? Se a gente, que nem a prece que o nosso irmão fez aqui, e aí de repente a gente saiu do lugar, o lugar mudou, não é isso que ele quis dizer. O que ele quis dizer? Que nós, internamente, assim que nós fazemos a nossa prece, que nós entramos em comunhão com o Pai, nós é que nos mudamos, nós mudamos o nosso lugar íntimo, nós nos desligamos do exterior e aí nós mudamos o nosso lugar. Então foi isso que, boa noite, que o evangelista João escreveu e falou sobre essa passagem. E aí o nosso querido Emmanuel, então começa assim: na construção de simples casa de pedra, há que despender longo esforço para ajustar ambiente próprio, removendo óbices, eliminando asperezas e melhorando a paisagem. Então, ele está dizendo aqui que quando a gente vai construir, a gente tem que limpar o terreno, tem que arrancar as pedras, arrancar os tocos que estão lá atrapalhando, para depois fazer a construção, fazer o projeto de acordo com o terreno e fazer a construção. Então não é assim, simplesmente chegar e já começar a construir, não é? A gente sabe disso. Então é isso que ele está falando para a gente, que em qualquer lugar onde a gente estiver, a gente então tem que começar a ter esse impulso para fazer alguma coisa, para ter essa primeira vontade de realizar alguma coisa. E é assim também na prece. Quando não é necessário acertar o solo rugoso, é preciso muitas vezes aterrar o chão, formando leito seguro à base forte. Então, é para fazer o alicerce, a gente tem que fazer, então, tudo bonitinho, tudo certinho, ajeitar tudo da melhor maneira, não é? Para que faça a construção, depois não venha a cair. Então, é isso que ele está fazendo. Então, é isso que nós temos que fazer dentro do nosso coração. Esse terreno é o nosso coração. E nós, então, temos que fazer essa limpeza do nosso coração para podermos entrar em comunhão com o nosso Pai, com Deus. Instrumentos variados movimentam-se metódicos no trabalho renovador. Quer dizer, a gente precisa de instrumentos para arrancar o toco, para arrancar, boa noite, para arrancar as pedras, né? Então não é coisa simples de se fazer. Então aquelas mazelas, aquelas coisas ainda que nós trazemos dentro de nós, também precisa às vezes cavucar um pouquinho para sair, né? Assim também na esfera de cogitações de ordem espiritual.
na edificação da paz doméstica, na realização de ideais generosos, no desdobramento de serviços edificantes, urge providenciar recursos ao entendimento geral, com vistas à cooperação, à responsabilidade, ao processo de ação imprescindível. Então, quer dizer, no nosso mundo interior, né, nós também temos que fazer essa limpeza, temos que procurar também ajeitar tudo aqui dentro para estarmos apresentáveis diante de nosso Pai na hora da nossa prece, né? E sem dúvida, a prece representa a indispensável alavanca renovadora, demovendo obstáculos no terreno duro da incompreensão. Então, às vezes, existem problemas dentro do nosso lar, como ele falou aqui, na paz doméstica, na realização de ideais generosos, no nosso trabalho, onde nós estivermos, nós encontramos, às vezes, obstáculos difíceis de serem ultrapassados. E é na prece que nós vamos encontrar a força, a fé, para demover esses obstáculos que ele está falando aqui. A oração é divina voz do Espírito no grande silêncio. Olha que coisa mais linda. Então, a hora que nós nos propusemos a orar, entrarmos em comunhão com o nosso Pai, então nós vamos dar o melhor de dentro de nós para alcançarmos quem nós queremos atingir, que é Deus, não é? Então é a divina voz do nosso Espírito, porque nós, a hora que nós vamos nos apresentar a Deus, nós queremos o melhor de nós. Nós não queremos estar sujos, com a roupa mal vestida, com a roupa rasgada, não é? Como na parábola que Jesus disse do festim, que tinha que se apresentar bem vestido para estar lá comungando, apresentando-se a Deus, não é? Então, é esse o nosso espírito, as nossas virtudes espirituais que nós temos que tentar conquistar para estarmos, assim que nos apresentarmos na nossa prece, na nossa comunhão com Deus, estarmos melhores, estarmos mais apresentáveis. Olha o que ele diz em seguida. Nem sempre se caracteriza por sons articulados na conceituação verbal, mas, invariavelmente, é prodigioso poder espiritual comunicando emoções e pensamentos, imagens e ideias, desfazendo empecilhos, limpando estradas, reformando concepções e melhorando o quadro mental em que nos cabe cumprir a tarefa a que o Pai nos convoca. Então, ele está dizendo aqui que nós não precisamos de palavras articuladas. Então, às vezes, a gente vê algumas pessoas, eu vou rezar, e começa, Pai nosso, Pai nosso, santificado, né? Não há necessidade disso, né? Então, a gente sabe que simplesmente, se você falar assim, Pai, eu estou aqui, preciso da sua proteção, já é uma prece. Não há necessidade de frases rebuscadas, de palavras difíceis, de coisa comprida, não há necessidade de nada disso. É isso que Emmanuel está falando aqui. O que nós precisamos é esse poder espiritual, é essa força de vontade dentro de nós para que nós possamos conseguir fazer a nossa prece de acordo com o que Deus possa nos entender. E lá no livro, eu fiz uma copinha aqui, no livro do André Luiz, Entre a Terra e o Céu, ele conta para a gente, desde o começo do livro, se vocês tiveram já a oportunidade de ler, o livro começa com uma prece. É uma menina, Evelina, de 14 anos, que faz uma prece. E a Evelina, então, ela está num lar que está desarticulado, desequilibrado, desarmonizado.
e ela está vendo que o pai dela e a madrasta não estão vivendo bem. O que aconteceu ali? Não sei se todos já leram o livro e eu vou contar a história e vou estragar. Não. E então, a Evelina, o pai era o senhor Amaro, ele é casado em segundas núpcias, né? E a madrasta cuidava então dos filhos do senhor Amaro, que era a Evelina e um outro menino menor, que era o Júlio. E o Júlio era o xodózinho do pai. E o que aconteceu? Um dia, a madrasta, ela tinha muito ciúme da relação do pai com esse filho. E eles foram à praia, moravam no Rio de Janeiro, eles foram à praia e lá na praia ela se descuidou do menino de propósito e o menino se afogou, né? E aí então aquilo desarmonizou o lar do casal, porque o pai a culpou porque ela não cuidou direito do menino e por isso o menino se afogou. E aí o que aconteceu? A Evelina, então, vendo aquela tristeza dentro do lar, ela fez uma prece muito sentida. Ela rezou para quem? Para a mãezinha dela, que havia desencarnado. E ela tinha certeza que era um espírito bom e que então ia ajudar a harmonizar novamente o lar dela, porque agora ela estava sem o irmãozinho e a madrasta e o pai em franco, vamos dizer, guerra, né? E aí então o que aconteceu? A prece dela não atingiu a mãe. Onde a prece dela foi bater? Lá nos benfeitores da colônia Nosso Lar. Por quê? Porque a mãe dela era um espírito ainda muito imperfeito, ignorante ainda das leis de amor, das leis de Deus, e ela estava o quê? Obsediando a madrasta dela. Ela que estava provocando aquela desarmonia naquele lar. E aí então, quando a prece da Evelina chegou lá no nosso lar, os mentores rapidamente vieram acudi-la, porque ela era uma pupila da colônia Nosso Lar. E aí então eles vieram, o ministro Clarencio e também o André Luiz e o seu amigo Hilário Silva, para aprender também alguma coisa aqui dentro do que estava acontecendo lá no lar da Evelina. Então, quando eles chegaram lá, eles viram aquela situação muito triste. A mãe da Evelina obsediando a madrasta e desequilibrando todo aquele lar. Aí, então, o que eles fazem? Eles não podem, o obsessor ali, no caso, a mãe da menina, ela chama Odila, ela estava tão imantada na madrasta que o ministro Clarencio explicou para o André Luiz e para o Hilário Silva que ele poderia tirá-la daí, tirar aquele espírito e levar para uma colônia onde ela pudesse se recuperar. Mas se ele fizesse isso forçadamente, ele faria com que talvez até a madrasta desencarnasse. Tão enraizado estavam ali aquelas duas, né? E aí então a prece da Evelina que veio socorrer aquele lar. Aí com calma eles foram dando passes na madrasta e aí a situação era tão complicada que eles precisaram de ajuda. Aí eles chamaram um espírito muito mais iluminado, a irmã Clara, que cuidava lá no nosso lar de uma escola para crianças, que era um espírito amoroso, que tinha muito amor no coração. E essa, então, irmã Clara, veio até o lar ali da Evelina e com muito carinho, com muito cuidado, conversando e fazendo prece ali, ela conseguiu desvencilhar a mãe da madrasta.
E aí então ela conseguiu que a mãe acordasse, porque ela estava tão ali naqueles pensamentos, naquele círculo vicioso daqueles pensamentos, que ela não conseguia enxergar nada à sua volta. Ela queria somente prejudicar a madrasta, falando que ela havia roubado o marido dela, né? Ela nem sequer tinha noção que havia desencarnado. E aí então, com a ajuda desse espírito superior, com muita prece e passes, conseguiu então acordar a irmã Otília. Aí o que acontece? A Otília então, vou dar mais um spoiler para vocês. Ela então, a partir daquele momento que ela viu o tanto de mal que ela estava fazendo naquele lar, prejudicando a filha, prejudicando o marido que ela achava que estava ajudando, ela então resolve ajudar aquela família também. E aí o livro todo, André Luiz e o Hilário vão circulando toda aquela família, aparecem mais amigos, pessoas relacionadas a essa família, que devagar então vai equilibrando aquele lar novamente. Mas o mais importante para a gente aqui é que tudo começou com uma prece. Tudo para que a ajuda fosse realizada lá naquele lar, para equilibrar novamente aquele lar, tudo começou com a prece da menina Evelina, de 14 anos, né? Então, se vocês tiverem oportunidade de ler o livro, muito bom, maravilhoso. O André Luiz traz ensinamentos lindos aí nesse livro para a gente. E aí, então, eu estava ouvindo uma outra palestra de uma moça lá de Manaus, não sei se vocês já ouviram, chama Evelyn Freire. É muito maravilhosa essa moça. Ela fala para a gente com uma tranquilidade, ela tem um conhecimento, é maravilhoso ouvi-la. E ela contou um caso que ela ficou sabendo, que durante a pandemia, um rapaz estava internado num hospital no interior de São Paulo. E aí esse rapaz, ele estava em coma. Ele ficou em coma 7 dias. E aí, então, quando ele saiu do coma, ele contou o que aconteceu com ele durante o coma. E ele falou assim que tinha uma enfermeira que ia lá e tratava dos doentes todos que estavam ali dentro daquela UTI. E essa enfermeira chegava e cantava uma música. E essa música era uma prece. E ele lembrava de conhecer aquela música, de conhecer aquela prece. E aí, então, essa enfermeira ia cantando baixinho perto dos doentes e cantava essa música e endereçando aos doentes boas energias, né, para que eles pudessem se recuperar. E aí, então, o espírito dele, né, porque ele estava em coma, ouvia ela cantando aquela música e aí ele começou a cantar também. Ele começou a participar, ele cantava também e enquanto ele cantava era uma prece, então ele levava o pensamento dele a Deus para que Deus o ajudasse a sair daquele coma, a sair daquela situação. E 7 dias depois ele conseguiu sair do coma dentro lá da UTI por causa dessa enfermeira e dessa prece que ela fez para ele. Então a gente às vezes não tem ideia do poder que tem uma prece, não tem ideia da luz que pode mover, das montanhas que uma prece pode mover. Num outro livro do Emmanuel, O Pensamento e Vida, ele tem uma lição somente sobre a oração. E aí ele fala assim para a gente, que nessa lição, a prece é como os raios de sol que incidem num espelho e esse espelho direciona para um abismo, para um lugar de trevas. Então, o sol seria Deus,
a espiritualidade maior. O espelho seria quem está fazendo a prece, no caso nós, né? E a direção que nós damos para os raios que chegam até nós ilumina tudo à nossa volta, ilumina o abismo, ele fala lá. É muito linda essa lição, se vocês tiverem a oportunidade também de ler lá do Pensamento e Vida. Então ele fala outras coisas, ele fala também que em qualquer situação da nossa vida, nós podemos estar orando. Uma professora que está ensinando os alunos é uma prece. Um trabalhador que está ali realizando o trabalho, se ele está realizando o trabalho com carinho, com vontade de fazer o melhor que ele pode oferecer ali naquele trabalho, ele está também fazendo uma prece, é uma oração. Qualquer situação, onde a gente estiver dirigindo um carro, dentro do ônibus, onde a gente estiver, se a nossa mente se ligar ao Pai, nós estaremos ali iluminando todos à nossa volta. A nossa prece, os raios, as bênçãos que nós recebemos, pode chegar a todos aqueles que estão ali à nossa volta. O André Luiz não fala para a gente que quando a gente faz o culto no nosso lar, todo o quarteirão da nossa casa se ilumina? Aqui a casa espírita, a hora que está aqui, todos em prece, todos na mesma vibração, todos querendo o bem, fazer o bem, provocar o bem, aqui vamos dizer assim, o raio que atinge a luz é enorme. E não só a casa espírita, nós sabemos da casa espírita porque nós somos espíritas, mas se a igreja ali do lado tiver os irmãos ali fazendo também as preces e orações com vontade de realizar o bem, de, como eles dizem, receber as graças, não é? Então, com certeza também vai iluminar muita coisa aí em volta deles. Então, em qualquer situação, em qualquer lugar que a gente esteja, a gente sempre pode fazer uma prece, sempre pode estar ligada a Deus. Então, não há necessidade. No Evangelho, Jesus não fala que quando quiserdes orar, entra no teu quarto íntimo, silencia e fale dos seus problemas ao Pai, fale dos seus desejos ao Pai. Então é assim que nós temos que fazer, né? O quarto íntimo não é um lugar físico, não é um quarto, é o nosso coração, é o nosso íntimo, lá dentro de nós. Entrar lá dentro, silenciar, acalmar os pensamentos e fazer aquilo que nós pedir, aquilo que nós almejamos, pedir a proteção, o amparo, não é? Aquilo que nós necessitamos. E o Emmanuel continua aqui para a gente. Muitas vezes, na luta do discípulo sincero do Evangelho, a maioria dos afeiçoados não entende os propósitos. Os amigos desertam, os familiares cedem à sombra e à ignorância. Quer dizer, às vezes a gente está tão firme seguindo no nosso caminho, seguindo o Evangelho, tentando frequentar a casa espírita, participar, levar ajuda para aquele irmão que está necessitado, fazer a nossa parte daquilo que nós entendemos que seja o nosso papel. E aí, dentro do nosso lar, às vezes, você virou fanático, tá todo dia no centro. Desse jeito não dá não vou aguentar muito não. Então começam as desavenças, não é? Porque não entende, como o Emmanuel diz aqui, a gente não pode ficar pensando que está obsediado, mas é a ignorância. Porque ele ainda não entendeu o que nós aprendemos, ele ainda não aprendeu. O que nós entendemos, ele ainda não entendeu. Então, por isso que está aquela desavença, aquele desequilíbrio.
que ele fala que os amigos desertos, não quero nem ficar mais perto de você, você só fala de Deus, fala de Jesus, só fala do livro que você está lendo, essas coisas assim, né? Então ninguém quer ficar perto da gente. Então isso é a ignorância ainda. Entretanto, basta que ele se refugie no santuário da própria vida, e hora que a dor chega, né? A dor bate na porta, emitindo as energias benéficas do amor e da compreensão. Se ele mudar o pensamento, se ele entender a situação, ele vai entender o que nós já entendemos. Aí ele vai se passar pelo nosso lado, vamos dizer assim, né? E nós também, à medida que nós vamos compreendendo a dificuldade dele e não vibrando de volta, que às vezes acontece isso, a pessoa fala difícil com a gente e a gente responde pior ainda, né? Joga uma pedra, a gente joga 3 de volta, né? Então, fazer a mesma coisa, enviar pensamentos bons, enviar sentimentos bons, para que aquela pessoa entenda que o que nós estamos fazendo é aquilo que nos agrada, aquilo que nos dá prazer, aquilo que nos acalma o coração e que nos leva a fazer isso, é o amor, né? Para que se mova na direção de mais alto. Então isso, à medida que a gente vai conseguindo atingir esses irmãos, nós vamos nos direcionando para o Pai, o lugar em que se demora com os seus. Então, quer dizer, o lar volta a ter harmonia, o lar vai ter novamente equilíbrio. Por quê? Porque nós fizemos a nossa parte, nós rezamos, oramos, fizemos a nossa prece endereçada a Deus, pedindo aquilo para que aquela pessoa entendesse e acalmasse, né? A prece, tecida de inquietação e angústia, não pode distanciar-se dos gritos desordenados de quem prefere a aflição e se entrega à prudência. Então, às vezes, tem gente que na hora do desespero, na hora da aflição, parece que está um furacão dentro de si. É um turbilhão de ideias, de coisas que não tem como se resolver, né? Então, Emmanuel fala pra gente, então não adianta gritar, não adianta espernear, não adianta tudo isso. Tem que acalmar. Para fazer a prece, nós temos que acalmar. Não deixar esses gritos, essa gritaria que está no nosso interior, tomar conta da gente, porque aí a gente desequilibra e a gente perde o rumo, não é? Então não pode fazer isso, não se pode entregar à imprudência. Então isso é imprudente. Nós temos que acalmar o nosso coração. Nós temos que entender que nós estamos ali para comungar com Deus. E nós não vamos gritar com Deus. Deus vai nos ouvir se a gente gritar? Não há necessidade, não é? Mas a oração, tecida de harmonia e confiança, é força imprimindo direção à bússola da fé viva. Então, a oração com confiança é uma força imprimindo a bússola da fé viva, que vai fortalecer a nossa fé, porque vai acalmar nosso coração. Na hora da aflição, se a gente para, respira, silencia o nosso interior e faz uma prece, acalma o nosso coração. Nós vamos receber os benfeitores ao nosso lado, nos acalmando. Nós podemos ter certeza. Nós não podemos duvidar disso. E isso é o fortalecimento da nossa fé. Nós não podemos duvidar de maneira alguma que os benfeitores espirituais estão à nossa volta e querem o nosso bem, querem nos ajudar. E se nós damos o primeiro passo, eles estão prontos ali para estar ao nosso lado. Lembrando o André Luiz,
quando ele conta lá no Nosso Lar, no livro Nosso Lar, ele não estava 8 anos lá sofrendo no umbral, não estava lá penando. Os espíritos que passavam trevosos ali ao lado dele falavam que ele era um suicida, e ele gritava, ele falava que não era um suicida. Como que ele foi ajudado? O que aconteceu para ele ser ajudado? Qual foi o primeiro passo dele? A hora que ele se lembrou de fazer uma prece, a hora que ele se lembrou de Deus e de pedir ajuda, de fazer a prece, ele foi ajudado. Antes disso, ele ficou os 8 anos ali brigando com aqueles outros que estavam ali, brigando com ele mesmo, né? Remoendo tudo o que estava acontecendo, que ele não sabia o que estava acontecendo, mas a partir do momento que ele se iluminou, ele elevou o seu pensamento, lembrou de Deus e pediu ajuda, quem é que estava do lado dele? O ministro Clarencio. Estava ali ao lado dele, esperando aquele pedido de socorro dele, né? Então é isso que Emmanuel está falando aqui para a gente. Recompondo a paisagem que vivemos. Então, se nós estamos, que nem o André Luiz lá no livro Nosso Lar, no umbral, que aquela paisagem horrível lá, aqueles espíritos trevosos, aquelas aves que ele não sabia nem como descrever, né? Tudo ao lado dele mudou totalmente, porque ele foi levado. Ele mudou o interior dele. Ele se iluminou, ele voltou a se sentir amparado, protegido, né? E traçando rumos novos para a vida superior. Então, aí, à medida que a gente vai fortalecendo a nossa fé, a gente vai entendendo o que nós precisamos mudar, aquilo que ainda nós não conquistamos, às vezes uma paciência, uma tolerância, com a dificuldade do nosso irmão ali, às vezes no trabalho, às vezes dentro do lar, né? Então, aquelas situações mais difíceis, a nossa prece, assim que nós pedimos ajuda dos bondosos trabalhadores do alto, nós podemos ter certeza que eles estarão ao nosso lado nos ajudando. Nós podemos ter a fé mais fortalecida, porque aí nós vamos perceber que as coisas vão acalmar ao nosso lado. Às vezes a gente sintoniza, mas quer que tudo se acalme assim, né? É já, não é para ontem. Mas não é assim que é feito, porque nós sabemos que nós temos uma bagagem, nós temos experiências, várias reencarnações, experiências diversas, e cada um de nós teve uma experiência diferente do outro. Então, cada um de nós é diferente um do outro. Então, o que às vezes é mais fácil da gente entender, para o outro é mais difícil. Então, a gente tem que ter essa compreensão. Então, a prece nos ajuda também nisso, a compreender a dificuldade do nosso irmão. E tem outras passagens do André Luiz, tem quando ele estava, eu não me lembro o livro, mas eu lembrei agora, quando ele estava ajudando alguns espíritos no umbral, e tinha um espírito, eu não sei se é no Libertação, do Gregório, né? Que a mãe do Gregório veio e se iluminou e fez uma prece ali para ele, e aí ele conseguiu enxergar a mãe ali e ser socorrido. Então, como que a prece é? Quantas vezes ele diz para nós em outros episódios, em outros livros, que eles estavam ali e que eles iam andando, caminhando no umbral, e tinha um deles que ia falando, que ia chamando aqueles irmãos sofredores para irem para perto da caravana para ser socorridos, e eles iam
cantando às vezes, fazendo preces, chamando aqueles irmãos, até que eles então conseguiam acordar e serem socorridos. Então, a prece tem poderes que a gente não imagina. São coisas assim que a gente sabe de casos, às vezes, que a gente escuta, que a pessoa, por causa de uma prece, que nem esse moço da UTI, que se restabeleceu, saiu do coma e ficou bom, e ele falou que foi por causa da prece da enfermeira. Então, às vezes a gente tem que colocar a nossa fé mais firme, né? E entender que nós podemos fazer a diferença. E nós, que já temos um pouquinho de conhecimento, um pouquinho do Evangelho, que Jesus nos disse: buscai, pedis e obtereis, buscai e achareis. Então, é isso. A prece é isso. E lá no Evangelho tem um capítulo inteirinho sobre a prece. E Allan Kardec discorre maravilhas para a gente, né? Então, como que é poderoso o pensamento da gente. Se a gente lembrar, a prece, o pensamento, a gente tem que lembrar que é o pensamento e o sentimento que vai mover essa luz, que vai atrair os bondosos espíritos para perto da gente. Se a gente fizer uma prece de qualquer jeito, sem nenhum sentimento, sem nada que possam nos acalmar, que possa irradiar de nós coisa boa, o que nós vamos atingir? Nada, né? Então, a prece tem que ter o sentimento. Nós temos que entender que a prece que a gente precisa fazer para que a gente atinja o que nós almejamos, tem que ser a prece com o pensamento firme e com bons sentimentos, né? Meu querido, eu acho que eu já terminei, né? Ainda tem 5 minutos, como fazemos? Muito obrigado. Eu que agradeço a Nós oportunidade. agradecemos, né, pela sua disponibilidade de vir à nossa casa, trazer essa mensagem acolhedora, e que você saia também daqui hoje com essa mesma luz que você trouxe para nós, né? Que nós possamos aqui continuar com o que ela mesma disse, né? Mentalizando essa prece, para que essa prece possa te acompanhar, te direcionar. Obrigada. Nós, como uma forma de gratidão, gostaríamos que você recebesse essa lembrancinha, para que retorne à nossa casa outras vezes. Obrigada. Muito foi um prazer estar aqui com vocês. Que Jesus abençoe vocês agora na volta dos seus lares. Obrigado. Boa noite a todos. Agradecer mais uma vez, né, pela oportunidade. Que bom aqui rever alguns amigos aqui hoje. Estão aqui, receberam o convite e fizeram questão de estar aqui hoje presente, né? Alguns familiares que também estão aí. Então eu agradeço muito, né? Porque nós sabemos o quanto é gratificante, né, para nós saber que nós temos amigos nessa vida, né? Porque a nossa vida sozinha, ela não existe, né? Nós precisamos uns dos outros. E quando nós temos essa certeza, né, que nós compartilhamos ao lado de pessoas especiais, como todos vocês que estão aqui, reforça em nós esse sentimento de gratidão. Então, que Jesus abençoe a cada um. Eu queria que vocês dessem uma olhadinha, debaixo da cadeira, de alguma das cadeiras, foi colocado alguns mimos. Vamos ver quem teve a oportunidade de sentar no lugar certo. Passa a mão por debaixo da cadeira.
de agradecer, né, pela presença de vocês. Da próxima vez eu vou olhar primeiro para a cadeira. Eu gostaria, meus irmãos, de compartilhar com vocês uma ação que a casa está promovendo. Vai ser no dia 10/3, né, que é uma galinhada beneficente, né, para nos auxiliar aqui na nossa reforma externa da nossa casa. Então, o cartaz também está ali. Tem alguns aqui que depois a gente vai fazer distribuição para ver quem pode nos auxiliar nessa ação. Eu trouxe aqui já impresso os convites. Se porventura alguém tiver interesse em adquirir algum para nos ajudar, né? Ao final pode falar com o Júlio, com o Washington, ou com a Elizabeth, ou comigo mesmo, se eu estiver aqui à frente, tá? Mas vamos ficar muito agradecidos. Eu já deixei assim de 10 em 10, Júlio, para que a gente possa compartilhar com os trabalhadores da casa, né? Para ficar mais fácil, tá? Mas eu tenho certeza que hoje já vai sair algum daqui. Júlio, você faz um encerramento para nós, por favor? Faço. Tem, então, aí o irmão vai falando e vai fazendo elucubrações aqui, né?